7019, por determinação da Anatel. O número agora passa a ter 11 dígitos. A única mudança será acrescentar um 0 após o 0800. As ligações continuam gratuitas e podem ser realizadas de qualquer telefone fixo ou celular. Cooper Cocal, construindo o futuro com energia. Conheça nossos apoiadores culturais, em conformidade com a Portaria 1909/2018 do Ministério das Comunicações. O que é importante saber sobre o coronavírus? Os idosos fazem parte do grupo de maior risco, por isso precisamos redobrar os cuidados. Ficar em casa é a maneira mais eficaz de conter o contágio. Se precisar sair, use máscara, mantenha distanciamento social e lembre-se, lave constantemente as mãos ou use álcool em gel. Caso apresente sintomas da Covid, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Faculdade à distância. Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais um Educação em Ação aqui pela Rádio 87.9. Você está ligadinho conosco, tanto na rádio como no Facebook. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge. Claro, hoje nós estamos com a presença da Maria Estela e da professora Maria Isonetti, que elas são da Sensupeg e da Faculdade de Criciúma. Nós vamos discutir e conversar um pouquinho hoje sobre a nossa pauta. Eu até coloquei no Instagram, Lucas, hoje a nossa pauta principal é EAD, mas temos notícias aí rolando, principalmente o nosso querido governador, o nosso Moisés. Abriu o Mar Vermelho e voltou ao governo de Santa Catarina. Então, retornou com tudo. Vamos ver o que acontece aí. E hoje a gente tem que falar do Enem, do INEP e temos os 3 quadros famosos do Lucas, né, Lucas? Isso mesmo. Hoje conhecendo a Escola de Educação Básica Antônio Colonetti, entendendo um pouquinho sobre a história de Conceição Evaristo, né, educadora brasileira, e também vamos investigar um pouquinho sobre o sistema educacional na Coreia do Norte. Bacana, é uma pesquisa que o Lucas... São várias pesquisas que o Lucas faz e ele traz aí nesses 3 quadros. Bom, para iniciarmos o programa hoje, nós primeiro precisamos falar do corona. Que o coronavírus, você tem se cuidado aí em casa? Você tem protegido e cuidado você e sua família? A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cocal do Sul tem um recado para você. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde trazendo informações sobre o corona e o caso aqui no Sul, Lucas, vice, como essa semana tá perigoso, o índice da coloração, ele já vermelhou, né? Isso, na verdade nós tivemos mais uma atualização, né, Jorge? Então, a partir da quarta-feira nós percebemos que 80% do nosso estado está na coloração vermelha. Isso significa perigoso. Gravíssimo, né? Gravíssimo. E ainda bem que aquela governadora maluca, aquela governadora saiu. Daniela Rainer. Porque se a Daniela estivesse mandando os professores voltarem para a sala de aula, pensa, Lucas. Imagina o caos. Não dá. Agora o nosso anjo, Moisés, que tá todo mundo chamando de anjo e amando, porque antes era o mais odiado do estado de Santa Catarina. Isso. Os sindicatos choravam com a presença dele. Isso mesmo. Agora estão todos aplaudindo o retorno dele. Diz que ele já fez negociações com a mesa da presidência com o Júlio.
Ele voltou um pouco mais manso, voltou de barba, então ele está renovado. Isso mesmo, Jorge. Ele conseguiu, então, contemplar alguns desejos, né, como o do Júlio Garcia, e na equipe de governo surgiram novos 3 nomes, e um deles aliado ali do Júlio Garcia. Então, me parece que o 6-3 foi aí o resultado de muita costura política. Terezinha, Lúcio, boa tarde. Maria Albertina, Gabriel, boa tarde. Elas desejaram boa tarde para nós temos que desejar Claro, de volta para elas. Ouvintes. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Bom, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que é do PSL, ele foi absolvido no Tribunal Especial de Julgamento do primeiro pedido do impeachment. Isso aconteceu ontem, então é notícia fresca. Com isso, ele retornou ao cargo e já anunciou mudanças em cargos ligados ao alto escalão do governo. Ou seja, essa vice, ela está na mira dele agora, eu acho, né? Isso, com certeza. Com certeza. Ainda tem uma possibilidade de um novo impeachment, mas vamos aguardar, ele né? tinha sido julgado com aquele crime de responsabilidade no aumento salarial dado aos procuradores do Estado. Na verdade, as pessoas estão confundindo que aquele impeachment foi sobre os respiradores, mas não. Isso é outra possibilidade de impeachment. É outra história que até eu acho que vai ser mexido agora. Mas o julgamento ocorreu no plenário da LESC, na Assembleia Legislativa. Até, Lucas, eu tenho que te contar depois. Eu vou contar mais em off, tá? Mas eu posso te dizer aqui que eu conheci alguns deputados da LESC essa semana. Olha só. Tive contato com um deputado e eu tive uma conversa e eu soube de algumas coisas que a gente pode formularizar para trazer semana que vem. Interessante. Lembrando que semana que vem, o mês de dezembro, nossos programas não serão ao vivo. Nós teremos nossa programação toda gravada. Então, não teremos a participação no Facebook. Isso. Claro, será transmitida na live no Facebook. Entretanto, não vai ter ali a nossa interação que nós temos. Bom, abre aspas, Lucas, o que saiu do Tribunal de Justiça. O tribunal, após deliberar, decidiu que o senhor governador Carlos Moisés, olha só, abre aspas, não cometeu os crimes de responsabilidade descritos na representação e retorna o cargo imediatamente. Ou seja, claro, se foi provado que ele não cometeu nenhum crime, não tem o porquê ele ficar de fora também, né? Isso, Jorge. Não podemos esquecer que desde do primeiro certame, colocando ali em jogo 5 votos de deputados, né, representantes da LESC, e 5 votos técnicos, nós tivemos uma determinada divisão. Os votantes técnicos, né, os desembargadores, 4 deles foram, né, em favor ao nosso governador em exercício novamente, Carlos Moisés. Temos ali os deputados que selecionados foram Kennedy, o Laércio, esse Laércio eu conheço, Luiz Fernando Vampiro, o Vampiro não é daqui? E ele se absteve. Interessante, né? E aqui em Criciúma ele nunca se abstinha de nada. Nunca. Aqui em Criciúma jamais. Na Câmara de Jamais. Vereadores que o diga. Isso. Eu lembro dele na Saudoso, Câmara. né? O pai trabalhou com ele na Câmara, por sinal. E ele gosta de... Bom, o Maurício e o Sargento Lima do PSL. Eu acho que o do PSL e do PL provavelmente votaram a favor dele, né, Lucas? Na verdade, não. Tu acha que não? Não. Não Na votaram? verdade, nas duas oportunidades, o Kennedy e o Sargento Lima, inclusive, decidiram, né, o primeiro certame em favor Meu da Daniela. Deus. No caso da Daniela. Ah, sim, teve porque... um voto dividido, né? Eu tava vendo hoje de manhã, Lucas, eu não sei se é verdade, eu não fui atrás pra pesquisar, porque coisa de gente nazista a gente nem procura, a gente só ignora. Mas parece que ela tava tentando fazer um novo discurso pra contrariar ou pra desmentir que ela não é nazista. Na realidade, tem envolvimento direto com participação do pai dela, né? Professor universitário, e no final das contas tem toda uma questão de... Enfim, né, Jorge? É bastante polêmico porque a Daniela, ela responde pelo pai dela, porém Sim. os seus atos também não condizem com a social-democracia, que é o que se imagina... de Então, desenho esse para o nosso novo estado, discurso né? dela é referente a desmentir ou desmistificar que ela não é nazista. E ela provou que era no primeiro discurso da posse. Com certeza. Então aí fica complicado. Mas o Moisés agora, vamos ver se o Moisés não vira ou sai da linha bolsominion, né? Que é o que nós esperamos. E que ele agora comece a dialogar um pouco mais com os sindicatos. Lembrando... Eu não ia dizer isso, mas eu vou falar no final do programa que o que saiu do Bolsonaro, Lucas. Tu que me mandou ainda. Vinculado ao CNTE, né? Mas, é claro, né, Jorge? Devemos dar Vou até uma abrir aqui. pesquisada e depois analisar com cuidado essa Então, a informação, notícia é que o governo Bolsonaro publica a portaria que zera reajuste do piso do magistério em 2021. Assim, ele já fez aquele reajuste este ano,
que começou este ano o reajuste, aquele de 13%? Na realidade é um reajuste baseado no custo aluno, é algo um pouquinho mais complexo e... É do piso, ele tá falando, isso né? é do piso, só porque eu pesquisei essa notícia e eu percebi que a portaria ministerial vinculada a essa notícia não condiz com a notícia. Ah, bom. Ou seja, tem um conflito, então... Então a gente vai pesquisar e trazer no próximo programa esse assunto, né? Pra fechamento de pauta. Provavelmente é sindicalista que quer inventar moda e aí bota a notícia desse jeito, né? Pois é, Deve então... ser de professor, sindicalista de professor. Pode ver que é. Não tem contato. Deve ser então, da tua laia. Não sei. Não Bom, vou defender ainda. É bom mesmo. Está aqui hoje conosco a Sensupeg, o Grupo Educacional Sensupeg é uma rede de ensino que atua em áreas de graduação e especialização. Elas estão conosco e elas trabalham na modalidade presencial, EAD, semipresencial, estão ativa. O Sensupeg eu vi que ele é desde 2007, pelo diretor-presidente Sandro Albino, isso? É isso mesmo. Sejam muito bem-vindas, estamos aqui. A Maria Estela, que é a diretora da instituição, e a professora Maria Isonetti, sejam bem-vindas, boa tarde, muito obrigado por estar conosco. Boa tarde, muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui, né? Uma baita oportunidade para a gente conversar um pouco, né, sobre o ensino que a gente propõe, que é o ensino EAD, semipresencial, né? Uhum. Então, como você já falou um pouco da faculdade, ela, desde 2007, é um grupo educacional. Nós temos uma faculdade no Rio de Janeiro, inclusive com um laboratório de neurociência, onde a gente conseguiu a comprovação da eficiência da prática da neuropsicopedagogia, que é uma pós-graduação que nós somos pioneiros no Brasil. Uhum. E aí a gente conseguiu a aprovação no Senado, temos CBO, da neuropsicopedagogia institucional e educação especial inclusiva, e a neuropsicopedagogia clínica. Inclusive, a dona Aninha, que é a vice-prefeita, a Paula, secretária de Educação, fizeram essas pós-graduações, essas especializações. Falando nisso, Lucas, a Aninha, ela quer vir no programa. Eu encontrei ela esses dias, ela disse assim, eu quero ir lá. Eu disse, tá. Então, tudo ok. Vamos combinar para ela vir aqui. Lembrando também que ontem foi o Dia Nacional da Educação à Distância, dia 27 de novembro. Então, nada melhor que a representação da Faculdade Sensupeg aqui. Exatamente. Seja bem-vinda também, professora Maria Isonetti. Vamos falar um pouquinho com ela. Você atua também na Sensupeg. Há quanto tempo? Então, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Lucas e Jorge, né? Isso. Então, eu atuo já há algum tempo, tá? Esse ano a gente passou o ano inteiro trabalhando com os alunos da graduação. Eu já atuei também em pós-graduação aqui na Sensupeg. É uma faculdade muito bem conceituada, com excelentes profissionais, né? Que trazem esse ensino de qualidade aqui para Criciúma e para todo o Brasil também, né? Em vários lugares do Brasil também nós temos a Sensupeg. Legal. Eu vi que tem também em muitos estados a modalidade presencial também. Eu acho bacana, Lucas, quando uma universidade, uma faculdade, ela tem a modalidade presencial e após essa modalidade ela disponibiliza o semipresencial e o EAD, porque tem aí um embasamento, uma estrutura muito melhor do que uma faculdade que oferece apenas o EAD, né? Isso, eu considero que esse modelo, né, ele acaba favorecendo ao aluno que ele deseja aulas presenciais, ele tem essa necessidade, e também aquele aluno que ele tem um tempo apertado, ele consegue se reeducar para estudar à distância. Então eu acho que quando você tem oferecimento das duas modalidades é o ideal, é o cenário ideal. A Cato Educação ela fez uma pesquisa e constatou um aumento de 70% nas matrículas nos cursos à distância no período de março e abril deste ano. Como que foi a Sensupeg este ano aí, ano atípico de pandemia? Então, como eu falei antes, a gente é um grupo educacional. Então, em Joinville nós temos outra faculdade, que é a que nos rege, que é a faculdade EAD. Lá no Rio de Janeiro tem a presencial e tem a EAD. E aí a gente conseguiu nota 5 no MEC, os cursos todos com aprovação com nota 5, né? E aí a gente abriu esse polo de graduação também em Criciúma no ano de 2018. E aí no ano de 2018, 2019, a gente deu a possibilidade para os alunos de eles fazerem aula presencial, semipresencial, né? Porque semi? Porque é uma pós-graduação à distância. Porém, o aluno ia uma vez por semana no polo para tirar as dúvidas com o professor. Não é necessariamente aula, né? E sim, acaba sendo aula, mas com o quê? Com a participação do aluno, que depois a professora ainda vai explanar melhor as nossas metodologias ativas da aprendizagem, onde o aluno é protagonista da história, né? Mas
O que acontece? No ano de 2020, com toda essa pandemia, aumentou, a gente conseguiu bater meta, por incrível que pareça. Realmente, assim, aumentou a procura. Os alunos que já eram nossos alunos que frequentavam o semipresencial, que uma vez no polo, a gente passou com aulas no Teams. Então, eles têm o contato do mesmo jeito com o professor, uma vez por semana. Aquele aluno que às vezes trabalha à noite e não consegue, ele tem a possibilidade de fazer totalmente EAD e fazer só a prova no final do mês, né? Então, assim, para nós, Faculdade Sensupeg, a nível de graduação, a gente praticamente, a única diferença foi não ir no polo e assistir a aula, né? Ali, trocar ideia com o professor uma vez por semana no Teams, né? Na ferramenta. Porque a estrutura me parecia já bem arquitetada, né? A arquitetura da Faculdade Sensupeg já estava montada, ou seja, o aluno ele tinha esse encontro presencial, mas a substituição ocorreu de uma maneira natural, né? Não houve dificuldades. Não. A gente percebeu, assim, que várias faculdades, né? Inclusive a UFSC, né? A UFSC, a própria tá Unesc, né? Até hoje, né? Por conta disso. Porque quando tu não tem algo preparado, tu tem que te programar para tudo, né? Planejar tudo, fica difícil. As nossas pós-graduações, como elas são presenciais desde 2007, a gente lançou o EAD não faz muito tempo, foi em 2018, e esse ano a gente lançou mais 140 pós-EAD, né? Nossa. Estou falando de pós, né? Agora, em relação à questão, assim, da pós-presencial, a gente também teve que se readequar. Mas como a gente já tem a estrutura da graduação, então não foi difícil a gente conseguir se readequar, né? Fazendo essas aulas online com o professor, né? Inclusive, nós temos algumas pós-graduações que são lançamentos de agora, de uns 2 meses, que são aulas ao vivo, online, uma vez por semana, com professores de Harvard e MIT. Que bacana, nossa, uma estrutura muito bem elaborada. Gisele Albino Unal, boa tarde, seja bem-vinda. Você aí que está nos ouvindo e que está pelo Facebook também, se tiver dúvidas sobre o EAD... Jorge, tem uma pergunta aqui que eu recebi sobre o raio de atuação da unidade aqui. É Criciúma, Araranguá? Eu vi que tu mencionou. Isso. Tem algum outro município? Eu sou responsável. Na verdade, o Sensupeg, a faculdade, ela está presente em praticamente todos os estados do país. E aí com várias unidades. De graduação são mais de 60, eu acredito que agora até tenha ultrapassado já. Pós-graduação, muito mais. Aqui na região, sou eu a responsável por Tubarão, Araranguá e Criciúma, na pós-graduação. Bastante coisa. O trabalho é grande. É bastante coisa. E aí, na graduação, eu sou responsável em Criciúma. Né? Tem um polo de graduação em Araranguá, mas aí eu não sou responsável pela graduação, mas pela pós, sim. Então, quem procurar aqui na região, quiser graduação e pós-graduação, é na unidade de Criciúma. Criciúma que fica onde? Fica na Santa Bárbara, esquina com a loja Valdinei, bem pertinho ali do Giasse da Santa Bárbara. Certo. É uma estrutura assim, o Lucas e Jorge, bem grande, até estava comentando, né, que vocês façam... E também aqui, a Rua os nossos Santa Bárbara, isso, número 15. Exato. Que vocês nos façam uma visita, também o ouvinte, para conhecer nossa unidade, ela é bem grande, bem espaçosa. Quem passa na rua não tem a noção da dimensão que é lá dentro. A gente tem auditório, a gente tem salas amplas com mais de 70 lugares, auditório né, comporta 100 pessoas, tudo com ar-condicionado, tudo novinho, carteira, tudo bonito assim. Que bacana. Dá para fazer aí, então quem quiser também utilizar o auditório da Sensupeg, é só ligar para lá, o 3437-7726 ou 9990-74121. É isso mesmo. Lucas, eu tava vendo ali no site do INEP, até a gente falou já do Anísio Teixeira aqui, né? Já falamos do Anísio Teixeira. Do Brasil. O Anísio Teixeira, o Lucas no quadro Educadores do Brasil. Foi o terceiro. Foi o terceiro? Eu acho que já tá no nosso Instagram, não lembro, Lucas. Mas já está no YouTube, no canal do Lucas Sequinel. Bom, o INEP, ele fez trouxe um dado, e eu obtive esse dado, relatou que o Brasil é responsável por ofertar mais vagas em cursos à distância do que presenciais. A pesquisa aponta que o país conta com 7,1 milhões de vagas EAD contra 6,3 milhões de cursos presenciais, o que apenas reforça a modalidade EAD, né? Porque, Lucas, olha só, 7,1 milhões para 6,3 é uma diferença. É uma diferença. Com certeza a Estela, que está à frente da Faculdade de Sensupeg, vai lembrar desses momentos, né, Estela? Até os anos 2000, nós tínhamos um cenário que era totalmente vinculado à presencialidade.
Então, a partir do advento de algumas formas de tecnologia, principalmente a popularização da internet, Sim. nós tivemos essa flexibilização. Hoje em dia, eu imagino a situação, por exemplo, de um caminhoneiro. Ele deseja um curso superior. Não necessariamente ele precisa mudar de profissão, mas ele quer um grau de instrução, ele quer o 3º grau. Né? Ele quer ter um ensino superior. Como é que ele vai fazer para estudar, Jorge? Né? Com essa flexibilidade Viajando, que existe, viajando o tempo todo, com acesso à rede, ele pode, né? Enfim. E professora né, Marizonetti, como que é essa situação, como o Lucas mencionou, na prática? Você que está presenciando isso, como que os alunos se sentem, assim, quando... O Lucas falou uma profissão que realmente, se a gente trazer casos reais, tem muito, né? Mas outros casos, talvez, que você conheça. Então, trazendo à luz ao pensamento do Anísio Teixeira, né, é a legítima democratização do ensino, né? Uhum. A inclusão social. Então, todas as pessoas têm condições de estudar através da plataforma EAD, né? Por quê? Porque você, em qualquer lugar que você tem internet, você pode acessar o seu conteúdo, você pode estudar através de toda essa disponibilização de material, seja vídeos, livros, todo o material necessário para uma pessoa ter uma graduação, ter uma formação profissional também, né? Está disponível ali, online. Então, essa pessoa esse caminhoneiro, qualquer tipo de pessoa que queira fazer uma formação superior, ele pode, né? Aonde ele estiver com o celular dele, ele pode estudar. Eles estão perguntando aqui, professora, só vou passar novamente que as pessoas estão perguntando o número de lá. Sim. 34137726 ou 999074121. Até respondi ali nos comentários, quem quiser. Eu acho que vai ter aluno já estão perguntando já perguntaram onde é, estou respondendo aqui. Pode continuar, professora. E é muito legal, né, porque essa pessoa que faz, né, um curso superior numa faculdade EAD, ele aprende aprendendo, né? No sentido de que ele mesmo administra o tempo dele de estudo, né, nas horas vagas que ele tem. Ele se organiza melhor, né? O aluno, ele aprende a se organizar para ele poder disponibilizar o tempo para ele fazer a sua graduação. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sabe que as dificuldades que hoje nós temos e que nós já tínhamos, né? De deslocamento, de acesso, né? Até a livros, né? Hoje a gente tem tudo disponível. A melhor qualidade de ensino a gente pode obter numa faculdade EAD também. Basta o aluno ter compromisso, né? Organizar o seu tempo e ele vai aprender normalmente como um aluno dentro da sala de aula. Professora, você acha que existe ainda muito preconceito com o ensino EAD? Existe, sempre existiu, né? Porque existe concorrência também, né? E hoje a coisa está muito mais linear, né? Hoje quem faz melhor, quem dá mais qualidade é quem ganha, né? Então, hoje eu acredito que esse nível de preconceito está bem menor. Por quê? Já tem profissionais que estão atuando no mercado, que vieram de uma faculdade EAD, e hoje é uma necessidade, né? Hoje, na atual cenário, né, nacional e até mundial, a gente não pode conviver dentro de uma sala de aula com 30 alunos, né? Então, no conforto da sua casa ou no seu caminhão, né, você pode estudar hoje. Lucas, viu que no site da Harvard tem cursos que eles oferecem gratuitamente EAD? Isso mesmo, Jorge. Meu tio fez alguns. Alguns traduzidos por idioma português. Tem? Eu já fiz eu não sabia. Eu já fiz um de astronomia ali, que é traduzido, que realmente é complicadíssimo. Só fiz ali o primeiro módulo, difícil pra caramba. Mas o nível, assim, muito legal. De excelência. Muito legal. Nossa, de excelência. Tem uma pergunta aqui pra Estela, né, que é a diretora do Polo. Estela, o pessoal está perguntando assim, que tipo de curso é oferecido pela faculdade Senspeg? Porque a gente está falando, claro, educação em ação, a gente sempre Mas fala o que assim, que é, né? Quais são os cursos? Assim, o pessoal já está perguntando, assim, é só da área da educação? O que tem ali, né? Eu vou pedir licença para botar meu óculos escuro, porque eu esqueci o meu óculos normal no carro, e esse tem grau, eu não percebi. E aí a diretora já está ficando mais velhinha, né? Então, mas vamos lá. Se for de graduação, pessoal, nesse momento a gente tem processos gerenciais, logística, recursos humanos, gestão financeira, gestão ambiental,
Esses seriam tecnólogos de 2 anos. Certo. Tá? Então, para aquela pessoa que quer um curso mais rápido, às vezes tem gente que quer fazer aquele concurso público para policial, eles procuram muito a gente. Porque em 2 anos eles conseguem ter uma E graduação. outra coisa, né? O limite de idade para a Polícia Militar acho que é 30 anos, né? Então uma faculdade rápida é essencial mesmo, né? Não, e sem contar a oportunidade que fazendo um tecnólogo de 2 anos, você tem depois, por exemplo, você faz processos gerenciais 2 anos. E você depois quer fazer administração, mais 2 anos você cursa administração também, porque as disciplinas de processos gerenciais são os 2 primeiros anos de administração é igual. Faz uma convalidação. Exatamente. Então, a pessoa vai pagar bem menos e fazer 2 cursos, né? A mesma coisa se dá com gestão financeira e com ciências contábeis, né? E aí nós temos também na área da licenciatura, que é pedagogia, educação especial, história, letras, matemática. Voltando, letras é língua portuguesa, tá? Certo. E matemática. E a grande novidade para esse ano de 2020 é que a gente conseguiu educação física bacharel. Olha só, e o tempo? O tempo é 4 anos. 4 anos. Agora sim, a gente pediu vários cursos no MEC, era para a liberação ser agora de 26 cursos, agora final do ano. E com a questão da pandemia, o MEC também deu uma freada. Então, o MEC, a gente tem debatido, o MEC ele tem alguns departamentos... Não só nessa área. No MEC que realmente estão muito travados. Aí a gente não conseguiu por enquanto, mas já está no foco, né? E tu pode dar um spoiler, assim, do que poderia aparecer de novidade, assim, né? Algum exemplo desses 26, assim? Até na área da saúde, tá? Ah, legal. Tem alguns na área da saúde, uma ampliação, assim, bem grande. Eu não me recordo exatamente, eu tenho um pouco de medo de listar aqui, porque no momento que foi feita uma pesquisa para os diretores de unidade do Brasil, veio uma lista enorme de cursos. Olha então, eu e a minha unidade escolhemos aquele que a gente percebe que na nossa região é mais procurado, enquanto que outros gestores pediram de acordo com a sua realidade. E aí eu não posso me arriscar nesse momento de dizer exatamente quais cursos serão lançados daqui a pouco mais, né? Mas na área da saúde ainda não tem nenhum ainda. Nós temos na pós-graduação. Tem nutrição, né? O que aconteceu? A Faculdade de Ciências UPEG sempre trabalhou com pós-graduação presencial com os melhores professores do país. Isso é fato. Quem faz faculdade, quem faz pós conosco, sempre fala. Os nossos professores são de excelência. Para contar com a nossa professora Isanete aqui, que está fazendo doutorado. Temos professor com 2º doutorado, temos outro professor com 2 mestrados. Que legal. Então, o nível da graduação já é assim. Já é bem alto. E o da pós... Né? Da pós também. A Gisele Albino, pós-doc. ela pergunta se tem teologia. Teologia, neste momento, não. Mas ela pode entrar no site para procurar, de repente, talvez ela não tenha graduação ainda, mas se ela tiver alguma graduação, nós temos vários cursos, como eu falei, na área da pós-EAD. Só entrar no site www.censupeg.com.br, vai em cursos, pós-graduação EAD, tem as presenciais, mas tem o EAD. Chegando ali no EAD, tem várias modalidades. A gente lançou este ano, que foi a novidade, engenharia, saúde, direito. Essas a gente não tinha. E a gente lançou com aquelas também que eu falei, os 4 lançamentos com professores de Harvard, né? Tem a aba, tem ali a infanto-juvenil, né? Hoje em dia, com toda essa situação, imagina, as crianças e os jovens, né? Estão vulneráveis, né? Então, esse curso ajuda muito. Agora, nós temos também... cursos presenciais de pós-graduação em andamento, e quem tiver interesse pode entrar, que inclusive eu estou matriculada na turma, tá? Que é o MBA em Liderança 4.0 com ênfase em neurociência na tomada de decisão. Esse é para o líder, legal. É para o chefe, é ligado pro dono bem da empresa. à indústria também, né? Também. Lideranças. Inclusive a professora Isanete, se não estivesse fazendo o doutorado dela, ela disse que estaria matriculada. Neurociência, essa liderança 4.0, né, que é um novo tipo de liderança, baseado também nessa aprendizagem, né, aprendendo, e na questão da humanização dos relacionamentos de gestão numa organização, né, ela está hoje em voga, né, e está muito sendo utilizada e com bastante êxito. As empresas, os gestores das empresas, os líderes, os donos, os diretores, que fazem esse tipo de curso, né, de graduação, de pós-graduação, eles têm muitos resultados positivos na liderança dos seus profissionais dentro da empresa, né?
porque eles trabalham justamente com essa questão psicológica do relacionamento, né? Não é tanto a questão hoje de produtividade, ela está ligada, assim, intrinsecamente à questão psicológica, ao estado emocional do colaborador, como ele está se sentindo no ambiente empresarial. E esses líderes que têm esse tipo de formação, eles tomam consciência disso e aplicam isso dentro das organizações. E isso traz um retorno fundamental. E o mais interessante é que muitas vezes tudo fica num cenário dúbio, né? Porque muita gente vai no YouTube, vê algum discurso de algum coach, de alguém que, enfim, trabalha com motivação, mas esquece da importância das neurociências em âmbito acadêmico, né? Aí a Estela destacou esse tipo de pós-graduação que é uma novidade. Aqui na nossa região realmente não se ouve falar de nenhuma outra instituição, né? Não, esse MBA ele foi construído pela Faculdade Senspeg, porque nós somos os pioneiros em neurociência no Brasil. Né? A neuropsicopedagogia surgiu da Faculdade Senspeg. Eu lembro quando começou, antes eu conhecia a psicopedagogia clínica institucional, que todos nós aqui eu acho que conhecemos, ou já ouvimos falar, até muitos psicólogos fazem essa pós-graduação, essa especialização, mas agora tem a neuro, né? A neuro. Mas, Lucas, vamos fazer uma conversa aqui, falando das vantagens e desvantagens, porque as pessoas querem saber também o que é mais vantajoso ainda. É o EAD, é o presencial? Então, vamos trazer aqui quais são as vantagens. E uma das vantagens que eu acho, eu vou começar falando a minha opinião, né, das vantagens do EAD, primeiro é o horário flexível. Porque assim, o presencial você é obrigado todo dia, durante 4 horas, sentar a bunda na cadeira dentro da sala de aula e estudar. Não tem outro jeito. Essa é a saída. Agora, quando você tem um EAD, você tem um horário flexível. Você escolhe o lugar onde você vai estudar, um lugar mais confortável, ou dentro da sua casa. Talvez existem pessoas que se concentram melhor sozinhas. Você vai escolher o horário, o ambiente, enfim. É assim mais ou menos que funciona? Exatamente. E o interessante disso tudo é que mesmo sendo online, tu escolhendo o melhor local na tua casa, tu também pode se comunicar com os teus colegas, fazer trabalho em grupo, porque as ferramentas proporcionam isso. Tu não precisa se deslocar de casa para fazer qualquer atividade no EAD. O EAD hoje ele se tornou, a importância dele é a mesma que o presencial. No início teve essa questão, né, de preconceito, que a gente sabe muito bem como foi o EAD quando ele iniciou, né? E até hoje ainda tem, sim, algumas pessoas que têm esse preconceito. Só que o diploma é o mesmo. O diploma tem um regulamento que não pode nem aparecer. Que o diploma, ele é de faculdade EAD. Ele aparece o nome do curso. Ele não vai aparecer pós-graduação, graduação EAD, né, no caso. Então, a pessoa é formada em administração, né? A pessoa é formada em pós-graduação, enfim. O que mais, assim, que eu queria comentar sobre o nosso trabalho no EAD, e que depois eu gostaria que a professora explanasse melhor, porque ela está em sala de aula, ela sabe como isso funciona na prática, é que é da metodologia ativa da aprendizagem, como eu comentei lá no início. Então, a nossa graduação, o aluno ele estuda em casa e ele vem para a faculdade, ou agora no Teams, né, na aula com o professor, para tirar a sua dúvida do que ele estudou. Só que ele também, durante toda essa aula, ele faz projetos que a gente chama de PIPA. E esse projeto ele é desenvolvido nas empresas, nas escolas, na comunidade. Então, o nosso trabalho é voltado para a comunidade. Então, isso é muito forte. A gente vê... Ontem a professora, de tão encantada com os trabalhos que ela está recebendo dos alunos, ela chegou a me encaminhar. Professora, eu vou te confessar que eu cheguei a imprimir, como eu tenho problema de visão. Eu disse, vai ficar mais difícil mesmo no computador, eu quero imprimir isso aqui, eu quero ler com atenção, porque eu vi que os trabalhos eram muito bons. Bem elaborados. Bem elaborados, e isso é bom para a empresa, ou para a escola, ou enfim, aonde for aplicado isso na prática. Então, a gente não está lá fazendo uma faculdade por fazer, né? Gostaria que a professora pudesse explicar um pouquinho mais para as pessoas como isso funciona. Então, nós estamos no final, né? No final de alguns cursos, por exemplo, processos gerenciais, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão de logística, que são alguns dos cursos de graduação, né? Estamos no final, e no final eles fazem um trabalho final, igual como se faz na faculdade presencial. Final de cada semestre. E eles estavam apresentando isso. Então, eles fizeram uma pesquisa científica nas empresas, nos hospitais,
na questão ambiental do lixo da cidade, fizeram trabalhos assim grandiosos e apresentaram isso num seminário online para a gente, né? Como é que é isso? 3 alunos fizeram uma pesquisa juntos, apresentaram toda a introdução, o referencial teórico, apresentaram todos os objetivos da pesquisa, os resultados que eles tiveram e ainda eles tiveram que sugerir para essas organizações as quais eles estavam pesquisando ações de melhoria desse ambiente organizacional nesse momento de pandemia, né? Então, é uma coisa assim que não é, porque eu faço EAD, eu não tenho nenhum resultado prático, eu não faço nada prático, faço tudo prático, né? Porque existem no ambiente virtual atividades, né, como a professora disse, das metodologias ativas que fazem esse aluno interagir com a sociedade, interagir com as empresas, com os próprios colegas, fazem ele se desenvolver no sentido de ter que estudar online, pesquisar, né, fazer pesquisas científicas e ainda apresentar, né? Então é normal, como se fosse num ambiente físico. A diferença é que ele é virtual. Sim. Então, a Gisele Albino, muito obrigado pela resposta. Foi ela que perguntou sobre teologia. Ela disse que já tem graduação, não era para ela. Por incrível que pareça, esse preconceito, diz ela, esse ano caiu por terra. Todos nós, professores, tivemos que nos adequar a essa nova realidade online. É verdade, né, Lucas? Esse ano para nós foi desafiador. Isso né? Está sendo ainda, né? Está sendo. E, Jorge, antes de continuar com as vantagens, acrescentando então que talvez, porque hoje nós temos uma pulverização dessas instituições à distância, né? Nós temos aqui, eu vou citar o exemplo de Criciúma, mas eu acho que no centro da cidade pelo menos umas 5 ou 6 instituições até. Mais? Assim, é o que eu vejo, as plaquinhas, às Olha, vezes, pra gente que está, né, no mercado, e claro, são as concorrentes, só que eu, Estela, não considero concorrente, sinceramente. Eu vou falar bem a real. O sol nasceu para todos, tem público para todos, e a faculdade Sensupeg não tem a menor preocupação com o que a concorrência está fazendo ou deixando de fazer, porque Isso a gente tem um jeito muito especial de ser. É o jeito Sensupeg de ser. E cada empresa tem o seu jeito, né? E acredita naquilo que está ofertando. E o que a gente oferta é de muita qualidade. Sinceramente, eu sempre falo que aquele aluno que chega para nós atrás de diploma e não quer estudar, por mim, pode ir para a concorrência, eu não me importo nem um pouco. Agora, aquele aluno que é bom, que gosta de estudar, aquele vai deixar a marca registrada, eu sou da faculdade Sensupeg, e vai dar orgulho pra gente, porque ele vai abrir a boca, vai dizer que é da faculdade, e ele está ampliando o nosso nome. Kátia Paz, buenas, a Kátia chegou. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Fazer aulas através de vídeos é muito difícil, pois somos muito críticos, acabamos fazendo mesmo vídeo horas por horas. Eu vou ter que discordar. Porque o Lucas não faz isso. O quê? O Lucas gravou e manda. O Lucas não fica fazendo aula. Não sei se é porque tu é tão bom. Eu não sei se é por isso. Se é porque tu é tão bom pra dar aula. Ele grava onde? Não, eu tenho um canal no YouTube. O Lucas ele é youtuber. Então, Kátia, nós... Eu entendo o teu sentimento, porque eu também faço a mesma coisa. Nós gravamos, mas o Lucas é exceção, tá? O Lucas, ele é... Não, mas vamos deixar bem claro, né, Jorge? Existem várias exceções, porque... eu gosto de ver os erros de gravação do Lucas. Também, tem bastante. Tem erros de gravações fantásticos. A maior parte do vídeo são erros. Tem os erros de gravação. Lucas, uma coisa que eu queria destacar sobre o ensino EAD, que é o que mais chama a atenção do povo, é o bolso. Porque as mensalidades, eles são mais baratas do que o presencial. Sei lá, os custos ali, eles são distribuídos para muitas pessoas, né? Não é 40 alunos numa sala, cabe até 100 no EAD, cabe mais. Então, os custos, vamos falar um pouquinho disso. Por que então a mensalidade, por ser mais barata, não significa que a qualidade do curso é inferior, né? Claro que não, você agora chegou num ponto que todo mundo quer saber, né? Porque não adianta, a gente vai estudar, a gente vai precisar pagar por isso. Então, o que acontece? Nesse exato momento, a gente está numa campanha muito bacana, que é o #99. Pode falar. Um semestre de apenas R$99. Então, o aluno chega pra gente, né, o candidato, né, a pessoa que está querendo estudar, e um semestre ele vai pagar 99, depois é gradativo, 159 no outro semestre, depois 199, se for 4 anos, eu estou falando, né, depois de 199, 287 é o máximo que a pessoa paga.
tá? Então, claro que tem aquele aumentozinho anual, isso é normal de toda faculdade, mas é pouca coisa. Então, assim, vale bastante a pena, porque a pessoa faz ali né, a sua matrícula, faz um financiamento, mas com esse valor muito abaixo. Ele ficou bem bacana, porque vai pagar uma mensalidade agora e a outra só em fevereiro, né? Vai pagar o outro 99 só em fevereiro. E ainda a gente abriu um Black November, que vai até segunda-feira. Quem quiser aproveitar o Black November, ainda ganha a 6ª mensalidade. Então, faz a matrícula, paga a primeira mensalidade de 99, a outra só em fevereiro, e depois em junho ganha uma, e julho vai pagar 159. Então, é bem interessante. Para os tecnólogos, que é 2 anos, daí seria 6 meses de 99, depois 159, 199... Não, só um ano de 99, desculpa, tá? Outro de 159 e depois as últimas 15 parcelas, que são 27 parcelas ali. Elas são de 287, se eu não me engano. É que eu não trouxe os precinhos aqui, mas é isso. Bom, quem quiser mais informações, também, né? Quem quiser mais informações pode acessar. Tem um site que eu vi aqui, que tem o censupeg.com.br ou @censupeg, Faculdade Censupeg Criciúma, que é o Instagram. Tem o Facebook, que é Faculdade Censupeg Criciúma. Os telefones que eu postei, mas eu posso mencionar novamente, é o 34137726 ou 999074121. Tem o Revolucione Seu Mundo, tá, o Jorge? É www.revolucioneseumundo.com.br. Esse vai direto para os cursos de graduação para matrícula. Legal. Vou torcer para que eles ampliem o Black November. E tem outra perguntinha aqui, ó. Tem um colega aqui, né, não se identificou, mas ele coloca o seguinte: ele já está pesquisando, ele quer um curso de processos gerenciais. Sim. Olha só. Ó, a professora já aqui, tem ó. para vocês. E assim, ele estava comentando que ele está pesquisando as faculdades, né? E ele está buscando entender o diferencial de cada uma delas, porque ele já viu que existe faculdade aqui na nossa região, à distância, que é baseado em dar uma apostila e fazer uma prova. Não é isso que ele quer. Legal. Ou seja, ele quando falou metodologia ativa, para nós que somos da educação, tranquilo, né? Sim. Mas assim, para quem é leigo, essa ideia da metodologia ativa é o quê? A prática? O que a gente pode falar que é o diferencial da Censupeg? A metodologia ativa da aprendizagem, ele vai estudar. Antes o professor era o detentor do conhecimento, o professor chegava em sala de aula e lecionava, dava a aula dele. E hoje não, o aluno ele estuda em casa, ele estuda e ele traz a dificuldade dele para a sala de aula. E a professora Isanete, que está aqui, né, está confirmando. E aí ele vai trazer essa dúvida e vai esclarecer tudo que ele tiver dúvida naquela semana. Semana seguinte, novamente, ele vai estudando e vai trazer. E a professora, claro, ela já tem uma metodologia pronta da faculdade que ela vai aplicar nos dias que tem esse encontro, né? Com trabalhos em grupo e tudo mais. E a questão dele fazer os processos gerenciais ali, né? O diferencial, né? Que seria que ele está pesquisando outras faculdades, enfim. É bem interessante porque a gente considera o aluno o protagonista da história. Se tu vai fazer uma faculdade, tu não vai lá para querer só um canudo. Tu queres aprender. Porque o mercado hoje ele é seleto. Então, se tu fizer uma graduação numa faculdade que realmente está preocupada com essa questão do ensino-aprendizagem, é muito diferente, né? Do que, de repente, só venda por venda. A gente vê muito isso, né? A gente não vê, assim, faculdades pelo Brasil afora isso, né? Porque quando o governo liberou essa questão de pode abrir polo, EAD por tudo, né? Nossa, foi uma chuva de faculdades, como você falou. Tem plaquinha aqui, tem plaquinha lá, tem... Por isso que, realmente, a pessoa que está interessada em estudar tem que pesquisar bastante. Ele está correto, tá? O ouvinte está muito correto. Deve pesquisar e realmente ver aonde ele vai aprender, aonde ele vai ter qualidade na aprendizagem dele. Porque não adianta, depois ele vai para o mercado de trabalho, ou já está, e a empresa está querendo que ele se especialize, né, que ele faça a sua graduação para continuar com ele, e ele não consegue aplicar, isso vai fazer toda a diferença. Agora, se ele conseguir aplicar, né, o que aprende em sala de aula... Quer contribuir, professora? Quero. Então, ele perguntou qual é o diferencial dessa metodologia ativa.
É no sentido de que ele tem à mão dele vários instrumentos para ele aprender. Além do livro, né, além da apostila, que a gente não trabalha com apostilas, são livros referenciais teóricos mesmo, né, de autores renomados, conhecidos no país. São os originais. Os originais são materiais inéditos, né? Literatura original, infográfico, vídeo, né, professora? Dentro do conteúdo, ele tem desafios, né? O que são desafios? São questões relativas à realidade daquele aprendizado. Por exemplo, planejamento estratégico, que é uma das disciplinas do processos gerenciais, né? Como é que se aplica isso na empresa? Então, ele vai fazer na prática isso. Uma vez por semana, ele vai ter a oportunidade de debater isso virtualmente com os colegas e com o professor, né? Debater, fazer conversas, questionários, estudos de caso da realidade empresarial referente àquele tema que ele está estudando daquela disciplina dele, né? Daquele conteúdo. Então, esse é o diferencial. O diferencial é esse, vários instrumentos que agregados eles proporcionam para esse aluno um melhor aprendizado. Né? Tudo disponível na plataforma da SensoPeg, né? Inédita, totalmente interativa, nova, tecnológica, né? Que traz uma facilidade para esse aluno poder acessar e ter esses recursos disponíveis para ele. Eu vou acrescentar só nessas questões que a professora abordou, é muito importante porque a gente tem uma disciplina chamada ambientação, que é a primeira que ele tem. O que seria essa ambientação? Aprender tudo. Primeiro, conhecer a faculdade. Segundo, ele vai conhecer o AVA, onde ele vai estudar. Tudo. Desde onde ele vai tirar o boleto dele, onde ele vai ver o conceito dele, onde ele vai postar o trabalho, o que ele deve fazer, tudo. Por quê? A gente percebe que é uma correria diária para todos, né? Então, muitas vezes ele se matriculou e se ele não tiver este apoio, ele pode entrar numa questão assim de desestímulo, de querer desistir. Então, exatamente esse ponto que eu quero entrar, porque uma das desvantagens do mundo virtual é se adaptar a ele. Porque, assim, a modalidade, ela exige um conhecimento básico de tecnologia. Isso aí é imprescindível a falar, né? A pessoa tem que ter um conhecimento básico de tecnologia. E dominar a plataforma, né, para aprender a como vai estudar é importante. Mas muitas pessoas, elas ficam receosas de não se adaptarem e ficarem perdidas. O que eu vejo de mulheres lá depois dos seus 40, 50 anos que voltam para a faculdade, que tem dificuldade de acessar o AVA, eu não digo nem de escrever um texto, que aí vai ter que voltar, né, a questões básicas, mas na tecnologia. Como que a SensoPeg ela tem acolhido esse ensino de adultos, né, para que eles consigam se encaixar na graduação, para que consigam se conversar bem com a faculdade e para que esse receio seja rompido? Excelente pergunta. Excelente. É a nossa maior preocupação. A professora sabe disso. Enquanto diretora de unidade aqui de Criciúma, eu estou sempre chamando, né, professores, nesse momento, vocês passem para mim, o que né, tal aluno, observem ali, eles acessaram, porque o professor, ele tem acesso, agora eu também tenho, eu estou bem feliz com isso, a barra de acesso dos alunos, ele vai ficando verdinha, é que ele está estudando, se está vermelhinha é porque ele não entrou. A barra de progresso. Pode falar, fala. Eu só quero falar porque é bem interessante, a gente tem um controle semanal disso. Então, assim, quando o aluno acessou até 30% ali, que fica a verdinha, né, a barra de progressão dele, se ele não acessou nada, o professor da disciplina, no caso eu sou professor de uma das disciplinas, entra em contato com esse aluno, né? Via telefone, via WhatsApp, via e-mail e pergunta o que está acontecendo, o que você está precisando para você entrar lá e estudar. E aí, se ele não sabe, se ele não consegue ainda interagir nesse ambiente, a gente vai orientá-lo. Entendeu? Então tem toda uma estrutura dentro da SensoPeg, além dos professores, tem o GSA, né? Que é uma estrutura de sucesso acadêmico. Que é o gestor de sucesso acadêmico. Qualquer dúvida que o aluno tiver, seja da mensalidade dele, seja do estudo, ele vai entrar em contato e vai obter essa resposta. Então ele nunca está sozinho.
Porque a gente está sempre vigiando ele, entendeu? Sempre vigiando esse aluno para que ele tenha o melhor aproveitamento. Outro ponto a taxa de evasão de vocês, então, é muito baixa, então, né? Assim, a gente tem, às vezes, taxa de evasão no sentido de financeiro, vamos supor, mas a gente também tem planos financeiros. Então, a gente faz de tudo para que esse aluno continue estudando e a gente dá o nosso melhor para que ele continue. Ele só sai mesmo quando ele realmente não pode. Tem gente que viaja, vai morar em outro local e às vezes não tem a graduação para continuar, para fazer uma transferência. Existem várias razões. Por doença, por isso, por aquilo, desistência sempre vai ter. No presencial tem, imagina no EAD, né? Só que a gente tem uma estrutura bastante grande para cuidar e acolher, como a professora falou. A professora é uma que cuida. O GSA, esse gestor de sucesso acadêmico, a gente tem por polo. Então, tem alguém lá da matriz que é responsável por cuidar desses alunos, que é em Joinville, né? Nós temos também, no nosso polo aqui em Criciúma, a secretária acadêmica, que vai estar fazendo o mesmo trabalho com o professor, de estar vendo, de estar olhando, estar cuidando. O aluno vai lá no polo muitas vezes, ou quando ela liga e pergunta, e daí, como é que está o seu estudo? Você está conseguindo estudar? Aí, não, eu estou com dificuldade, estava até pensando em desistir. Aí ela bem carinhosamente, então, eu vou te fazer um convite. Vem aqui na unidade, aí eu vou te ajudar, você entra ali no teu portal, e caso não possa, entra virtualmente ali, a gente faz uma reunião, vamos fazer um vídeo, né? Entrar, eu vou te explicando. É esse o jeitinho SensoPeg de ser, de a gente cuidar desse aluno mesmo, que a gente sabe que não é fácil não, né, Jorge? Não. Não Eu é imagino pra que todo assim, mundo todo mundo ensinar pensa, EAD. professor de graduação é um professor que consegue passar conteúdo e são pessoas independentes. Na realidade, eu acredito que no EAD existe muita dependência. Tem faculdade que chama de tutor, de professor, enfim, do que seja. Mas o aluno, o acadêmico, né? Ele acaba criando uma certa dependência daquela figura. Porque é aquela figura que vai orientar de como acessar o AVA, é aquele profissional que vai orientar de como vai fazer um TCC, ou como vai fazer o trabalho de graduação, ou trabalho de estágio, ou isso aqui. Como que vocês lidam com essa dependência? Principalmente agora, porque assim, o meu WhatsApp na escola, ele toca, ele vibra o dia inteiro. É sábado. O do Lucas. Agora, ó, tem gente aqui. O do Lucas, esse dia a gente tava conversando, já era quase meia-noite, o Lucas tava respondendo o aluno. Então, assim, é uma loucura aqui pra gente na educação básica. Eu imagino pra vocês, como que é lidar com isso? Como que vocês lidam com isso? Olha, na faculdade, o pessoal, os alunos, assim, a gente procura também, a gente tem como lema, né, toda ação administrativa deve ser uma ação educativa. Isso vai desde os colaboradores lá na matriz, os funcionários, os nossos professores, nós na unidade e os nossos alunos. Então, a gente atende. Só que a secretária acadêmica, por exemplo, ela tem o WhatsApp dela, e aí ele entra em contato, e aí vai, como é o business, né? Vem um recadinho, né? Já terminou o expediente dela, amanhã atenderei e tal. Mas se ela percebe naquele celular dela, elas dão urticária, elas não conseguem, né? Elas devem atender só no outro dia. Mas se elas percebem que é algo urgente, que de repente pode prejudicar o aluno, às vezes ele estava lá, era meia-noite, às vezes ele teve um mês para fazer. Mas ele não fez. Isso aí ele deixou pro último dia. Bem, é um mundo que a gente mesmo vive. assim, a gente dá o máximo para atender, né? Mas só que a gente também procura educar, né? Fazer com que... Porque não adianta também tu não ensinar a pescar, dar o peixe. Porque daí esse profissional ele vai pro mercado de trabalho e daí o patrão vai fazer isso com ele. A gente ensina eles a ter autonomia, né? Como? A gente ensina eles a ter autonomia também, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Ai, deixa eu contar aqui para vocês que isso ficou muito visível na pandemia. Já era antes, porque eles têm a parte do ensino EAD com o professor, que eles estão na faculdade com o professor com uma aula uma vez por semana, como eles iam lá no polo. Só que chega depois do segundo semestre, ali no final do primeiro, segundo, ele já não quer mais ir para o polo, porque ele já adquiriu autonomia, ele já se vira sozinho no portal, ele já não tem mais tanta dependência do professor, isso a gente observou. E na pandemia é muito mais forte, a gente está até duvidando que eles queiram ir para o polo ainda, porque eles estão bem atendidos online. Estão sendo bem atendidos online. Algo que eu percebo que no EAD existe é a necessidade de planejamento
e comprometimento. Porque, claro, no presencial deve existir, isso eu acho que em todo curso, que qualquer faculdade que vai fazer, é obrigado a ter um planejamento de como vai estudar e um comprometimento para se dedicar. Mas em cursos à distância, se o estudante ele não faz aquele planejamento e não se organiza, ele acaba ficando desmotivado, sentindo perdido, porque ele vai deixando tudo sempre para a última hora. Não tem como acontecer isso no presencial, que no presencial você é obrigado a se planejar e obrigado a se comprometer, né? O EAD não. O EAD você, se você não se obrigar a ter, a faculdade não vai te obrigar, né? Que vocês estimula, né, professora? Como que vocês lidam com a motivação do aluno para ele se planejar e ele se organizar? Porque vocês não podem fazer isso por eles, né? Como eu já havia falado, né? Eles recebem um cronograma de estudos, né? Eles têm um cronograma do que eles têm que vencer durante a semana para eles chegar no final do mês e atingir o sucesso naquela disciplina ali. Sim. O que acontece? Então, lá no ambiente virtual tem a barra de progresso, né? E esse aluno, a gente tem o controle, os professores temos o controle do que esse aluno está fazendo, o que ele está acessando. No momento que ele não acessa, além dessa aula semanal que a gente tem para poder tirar essas dúvidas dele, né? A gente tem das 7 às 10 da noite uma aula com eles, né? Com todos os alunos. Entra lá no ambiente virtual e a gente conversa com eles. E além disso, eles têm o review. O que é review? É um resumo que eles têm da disciplina. Então, tem todos os tópicos daquela disciplina do mês, tá? Então, no final do mês, eles têm que apresentar, antes da avaliação deles, eles têm que apresentar esse resumo. Então, todos os tópicos, a gente dá o bizu para eles, como se diz, né? É só eles... Fecham com chave de ouro a disciplina. Exatamente. Legal, bacana. Gente, tivemos aqui a Sensupeg, a faculdade aqui, localizado o polo em Criciúma. Não sei se tem aqui em Cocal do Sul um polo, acho que não, né? Não tem o polo, mas é tão então, gente, próximo, pessoal de né? Cocal, não tem necessidade, né? O pessoal de Cocal quer fazer online, EAD, consegue fazer, mas quem quer fazer sempre presencial, quem quer saber o local, fica na rua Santa Bárbara, número 15, no bairro Santa Bárbara, em Criciúma. Eu vou até falar onde fica próximo, ao Giasse da Santa Bárbara. Isso, é uma quadra antes ali. Né? O telefone 34 13 77 26 ou 99907 4121. Tem lá o Instagram, @Faculdade Sensupeg Criciúma, o Facebook Faculdade Sensupeg Criciúma e o site sensupeg.com.br. Acessa lá que você vai, ou faça uma visita, claro, usando máscara e álcool em gel, faça uma visita lá na instituição. Está aberta a instituição, né? Com certeza. Qual é o horário de atendimento? Com distanciamento, com máscara, com álcool em gel, tudo é possível. Com proteção. Novo jeito, né? Novo... Qual é o horário de atendimento? O horário de atendimento nesse momento, né, de pandemia, até antes a gente abria de manhã, depois a gente viu, não, vamos começar do meio-dia às 22. E aí com a pandemia a gente está abrindo das 13 às 22. Então, da 1 da tarde até 10 da noite, gente, faça uma visita lá com a diretora Maria Estela. Conheça a instituição, conheça o local, para que você possa fazer aí sua faculdade, sua pós, sua especialização, se tornar um profissional mais habilitado. Foi um prazer tê-las conosco. Espero que nós possamos fazer alguma parceria, conversar mais depois sobre o assunto. A Rádio 87.9 está de portas abertas, principalmente o programa Educação em Ação. Tá bom? Lembrando que o ano que vem, né, no início ali do janeiro ano... a gente tá trazendo muitas novidades. E a gente espera se pegue de novo, né? Porque daí em janeiro, fevereiro, o pessoal tá mais empolgado ainda para janeiro a gente volta... Sim. Dezembro a gente volta a conversar, porque janeiro a gente tem que entrar com o pé direito, Lucas. Isso mesmo. Janeiro é pé direito. Não é só 7 ondinhas que a gente vai pular. A gente vai pular 14. Pra gente, o dobro. Pra ver se a gente consegue entrar. Mas vocês já estão com o pé direito aqui. Olha, vocês estão de parabéns com esse programa. Legal. Amamos, né, professora, estar aqui. Agradeço imensamente, Lucas e Jorge, pela oportunidade, né, de a gente poder conversar um pouco sobre os projetos da faculdade. Inclusive, a gente está pensando não, né? Projeto era para 2021, talvez com a pandemia não saia tão cedo, mas mestrado. Olha só que bacana. E daqui a pouco doutorado, e também está em projeto para virar universidade. Legal. Tá? Então, Faculdade Sensupeg esteve hoje conosco no programa. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais. Vamos lá direto pro quadro. Pro quadro do Lucas. Vamos para Educação pelo Mundo. Lucas, joga aí.
Educação pelo Mundo. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o sistema educacional norte-coreano. Para isso, começamos lendo um trecho do seu 43º artigo da Constituição, que diz que o Estado educa a geração seguinte para serem revolucionários confiáveis que lutam pela sociedade e pelo povo. Entretanto, vale destacar que no país se dá muita importância ao culto da formação escolar. E isso vai se refletir no provérbio coreano: não poupes dinheiro, mas ensina a criança a ler e escrever. Mas afinal, como se dá a educação na Coreia do Norte? Desde 2013 temos um novo sistema de educação escolar. Por isso, a criança vai para a escola na idade de 7 anos. Com isso, fica 5 anos na escola primária, 3 anos na escola intermediária e mais 3 anos na escola secundária. Depois disso, obtém o seu certificado de ensino escolar. Além disso, os finalistas podem optar por um novo colégio, universidade ou escola profissional. O Estado se encarrega também de cuidar das crianças desde a tenra infância, quando os pais levam os filhos à creche. Lá eles aprendem um pouco mais sobre os seus grandes líderes e também constroem maquetes de cubinhos, das casas e também conquistas e façanhas de seus grandes líderes. Além disso, os norte-coreanos, ao se inspirarem no modelo soviético, introduziram um dia escolar prolongado. Por isso, quase todo dia de uma criança norte-coreana é passado em um complexo escolar, bem como em várias organizações públicas. Entre essas organizações, a União de Juventude Operária Socialista e a Guarda Vermelha da Juventude, que preparam os jovens para a vida militar. As disciplinas sociais e políticas em geral ocupam cerca de 1/3 de todo o programa. Os alunos aprendem a história da atividade revolucionária do nosso líder supremo Kim Il-sung, nosso grande líder Kim Jong-il e nosso querido líder Kim Jong-un e nossa mãe Kim Jong-suk. A figura de Kim Il-sung, cuja biografia já foi reescrita várias vezes, tem status especial na mente dos norte-coreanos, pois a atitude para com ele se parece com uma adoração religiosa. As outras disciplinas incluem História e Geografia, de Joseon, o nome oficial da Coreia até 1897, Literatura Coreana, Psicologia e Lógica, Língua Coreana e Inglesa, bem como Matemática, Ciências Naturais e Educação Física. No ensino norte-coreano, um foco especial é feito sobre o treino da memória, o desenvolvimento de perspectivas e perseverança física e psicológica, bem como a capacidade de gerir o seu próprio tempo. O objetivo do ensino é tornar as crianças em revolucionários exemplares da ideologia Juche. A ameaça de guerra favorece esse contexto todo anteriormente explicado e ligado ao militarismo. A Coreia do Norte é um país de educação coletiva e responsabilidade coletiva. Os alunos fazem tudo juntos. Por exemplo, desfilam cantando enquanto caminham para a escola. Já após o dia de aulas, eles não correm logo para suas casas, mas também desfilam para sair. Quanto aos esportes, os esportes são uma parte integrante da educação em grupo. As crianças jogam futebol, beisebol, dentre outras modalidades. Tal atitude é própria para as ambas Coreias, porém, segundo frisa alguns especialistas, no país norte-coreano se dá preferência a eventos esportivos militarizados, já que na opinião dos norte-coreanos a competição do esporte profissional e a vontade de ganhar a qualquer preço contrariam a moral socialista. Na Coreia do Norte também há um sistema de escolas de elite, onde estudam as crianças mais dotadas a partir de 3 a 5 anos de idade. Essas instituições se ministram uma educação especializada, majoritariamente no campo técnico. Os finalistas de tais escolas se formam e atingem um núcleo de elite intelectual norte-coreana. Trabalham em instituições de ciência e pesquisa fechadas e representam a base dos quadros de lideranças do país. Esse sistema educacional tão confuso e fechado de um país muito, mas muito obscuro e fechado foi o tema hoje do nosso Educação pelo Mundo. Tá aí, Lucas, Educação pelo Mundo, Coreia? Educação pelo Mundo, Coreia do Norte. Mas, Jorge, nós nos empolgamos aqui que tem mais recados aqui que a gente não leu. A Kátia Paz disse o seguinte, eu sei o que estudo e aprendi.
mas é injusto as pessoas que colam serem concorrentes, mas a maioria que cola tem cargo adquirido por política. É verdade, Kátia. Isso, infelizmente, não acontece só no ensino Agora que eu vi, né? Tá, Kátia, desculpa. Também não tinha visto. No final das contas, né, temos aí um grande drama, né, Jorge? Principalmente essa história do cargo político, né? Depois ela coloca que, graças a Deus, né, fiz o magistério, não tem o que pague não tem o que pague os ensinamentos que recebi no colegião. O magistério é prática pura, né? O magistério... O magistério, eu acho que pra quem deseja ser professor, independente da área, tá, Jorge? Independente da área, deveria ser canalizado. Isso de não fazer trabalhos nas datas é uma profunda falta de responsabilidade, verdade. Que tipo de profissionais serão esses que não sabem lidar com prazos? Perfeito, Kátia, perfeito. Isso até porque muitas vezes as pessoas que deixam tudo pra última hora, deixam tudo pra última hora na vida pessoal, deixam tudo pra última hora na vida profissional. Eu conheço pessoas assim. E o pior de deixar pra última hora é não fazer. Se tu deixa pra última hora e consegue concretizar, beleza. Agora se deixa pra última hora... Que é o nosso lema, né? Deixar pra última hora e concretizar. Lucas, fala um pouquinho aí da Coreia do Norte. Por que tu escolheu falar da Coreia do Norte hoje? Porque assim, né, Jorge? Estávamos falando semanas anteriores do Canadá, da Finlândia, né? Ocidente. Aí passamos para falar sobre o Oriente. Falamos ali sobre o Japão, falamos sobre a China, né? Falamos já sobre a Coreia do Sul, a educação pelo mundo já viajou o mundo todo mesmo, né? Só que ainda faltava conhecer um pouco mais sobre países totalitários. Ou seja, a Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte é um país fechado, é um país que todo mundo fala mal, o Kim Jong-un é um tirano. Não, mas espera aí. Como é que um país de tamanha tirania tem 100% de alfabetização? Na realidade, o que nós vimos é que realmente existe a educação básica é gratuita, né, na Coreia do Norte, todo mundo tem acesso de maneira igualitária, só que nós devemos tomar cuidado com um detalhe, Jorge. Lá, o culto às lideranças é muito forte, e aquele sentimento nacionalista realmente fica muito aflorado. Então é uma situação problemática, Jorge, é uma situação que realmente deixa constrangido, né, porque quando tu vai analisar o Kim Il-sung, né, o primeiro presidente, o presidente eterno da Coreia do Norte, ele é tratado como se fosse um deus. Então, quando nós pesquisamos, né? Para eles, realmente, ele é um grande deus, né? É o mentor, ele faz chover, Jorge. A gente tem que falar, eu vou falar agora, são os que vão fazer o Enem em 2020. Os candidatos ao Enem? Os que vão fazer o Enem em 2021, né? Que é o Enem de 2020. Os candidatos com Covid, ou seja, quem é candidato estará lá com Covid, pode acontecer, né, Lucas? Pode. Eles terão uma nova chance de fazer. Vamos ouvir. Os candidatos do Enem de 2020 que forem diagnosticados com a Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa e não puderem fazer a prova, vão ter uma nova chance de fazer a avaliação. A informação é de Camilo Mussi, presidente do INEP. A orientação é que a pessoa comunique que está com a doença até um dia antes da data da prova, ligando para a central de atendimento do INEP, no 0800 61 61 61. Após o exame, o candidato também deverá registrar o problema anexando o laudo médico na página do participante. Aqueles casos que forem deferidos pelo órgão vão poder participar de uma reaplicação do Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data em que as pessoas privadas de liberdade vão fazer o exame. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem será aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro, para quem vai fazer as provas impressas. Já a prova digital ocorre em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Reportagem Felipe Moura. Bom, aí a gente já está presenciando lá para janeiro, né? Então é uma previsão. Se lá em janeiro, você que está matriculado, você que se inscreveu para fazer o Enem, e você apresentar Covid, for diagnosticado com a Covid-19, o que vai acontecer? Você vai poder refazer. Você vai poder fazer o Enem dia 23 e 24 de fevereiro, né? Que as pessoas privadas de liberdade irão fazer nessa data. E as pessoas que estão diagnosticadas com Covid poderão fazer nessa data também. Como que faz? A orientação é que a pessoa comunique o que está com a doença até um dia antes da data da prova. Então tem lá até o dia 16 de janeiro.
um dia antes da prova, para comunicar. Você vai ligar para o central de atendimento do INEP, o 0800 616161, e após o exame, o candidato ele deve registrar o problema anexando ali o laudo médico na página do participante. Mas então, a prova será dia 17 e 24 de janeiro e a digital dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, mas quem estará diagnosticado com Covid será feito no dia 23 e 24 de fevereiro, Lucas. Jorge, essa notícia ela é uma notícia nova, mas é algo que já vinha sendo tratado, né, pelo próprio MEC e já idealizado desde abril, tá? Porque se imaginava, é claro, que quando se configurou realmente como uma pandemia e não só um surto, ou uma epidemia ou algo localizado, né? Realmente tivemos ali a preocupação do MEC em oferecer esse exame para todos. Devemos lembrar também, Jorge, que essa história do diagnóstico, eu imagino que poucas pessoas vão utilizar ou vão se utilizar dessa possibilidade. Não quer dizer que não haja realmente candidatos que possam, né, apelar para ter uma nova chance. Só que eu imagino que pelos gastos, pelo volume todo de informação e por tudo que há por trás de um exame nacional, nós estamos falando de um exame nacional que se configura como etapa de entrada para universidades federais, Jorge. Universidades concorridas. Então, teremos aí que ter muito cuidado para ver se realmente a plataforma do MEC vai funcionar. Aliás, a plataforma do INEP, né, que pertence ao MEC. Hoje no Educadores do Brasil nós temos uma educadora, é isso, Lucas? Isso, uma estreia de uma educadora, né? Eu até já estava me penitenciando porque nós falamos de Mário Sérgio Cortella, do saudoso Paulo Freire, também conversamos um pouquinho sobre a história de Anísio Teixeira, mas hoje resolvi trazer uma pesquisa de uma educadora que tem um livro muito lindo chamado Olhos d'Água. Conhece, Jorge? Não. Foi até uma obra do vestibular de 2018 ou 2019. E a Conceição Evaristo, ela tem uma história muito legal, porque de fato ela é uma professora. Não conheço nada. Não, eu até conhecia, né? Eu vou até explicar o porquê que eu conhecia. 2018, ali na nossa escola, no colegião, grande colegião. Não, mas assim, quer que eu disserte sobre o assunto? Estávamos colando ali as obras que eram requisitadas pela UFSC, né? Para a prova de língua portuguesa, redação, enfim. E eu tinha lido ali Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Eu pensei assim, quem é esse autor? Autor, eu imaginava. Aí cheguei na escola, tinha esse livro. Realmente tinha um exemplar. Nenhum aluno tinha realmente feito a reserva. Tinha passado o período vestibular. Vou ler. Que livro maravilhoso. Legal, vamos ouvir ela então. Escreve muito bem. Vamos ouvir aí sobre a Conceição? Conceição Evaristo. Vamos lá. Bom. Educadores do Brasil. Hoje vamos conhecer a história de Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma notável professora e escritora brasileira, contemporânea, sendo especialmente ativa nos movimentos pela luta negra. A autora, que publica poemas, ficção e ensaios, nasceu no dia 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A origem de sua família é de bastante humildade. Aos 8 anos, Conceição começou a trabalhar como empregada doméstica. Sua formação. A menina, assim como os irmãos e os pais, sempre estudou em escolas públicas. O curso de professora primária tirou no Instituto de Educação de Minas Gerais. A formação acadêmica de Conceição Evaristo começou em 1973, quando mudou-se para o Rio de Janeiro. Lá se formou em letras pela UFRJ. Mais tarde concluiu um mestrado em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, defendendo a dissertação cujo tema era Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. Isso datado de 1996. A seguir fez o doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, tendo defendido a tese Poemas Malungos, Cânticos Irmãos, datado de 2011. Sua carreira, Conceição deu os primeiros passos profissionais atuando como docente em escolas do ensino público do Rio de Janeiro.
Como autora, o seu percurso se iniciou durante a década de 90, tendo publicado obras dos mais variados gêneros literários, desde poesia, passando pela ficção e também por ensaios. Algumas de suas obras já foram traduzidas para o francês. Em 2018, venceu o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais. Atualmente dá aulas como professora visitante da Universidade Federal de Minas Gerais. Suas principais obras publicadas são Poncia Vicêncio, romance de 2003, Becos da Memória, romance de 2006, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, 2008, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, contos, 2011, Olhos d'Água, contos, 2014, Histórias de Leves Enganos e Parecenças, contos e novela, 2016, Canção para Ninar Menino Grande, um romance de 2018. Tá aí, Lucas. Conceição Evaristo. Tá aí. Jorge, o mais então, a legal recomendação de de tudo, leitura de livro hoje do programa, Olhos d'Água. Será que tem na internet? Deixa eu olhar aqui. Em PDF, pode ter. Eu acabei lendo. Não vou olhar não. Disco, né? Depois a gente olha na internet aí no Google, eu vou olhar depois pra ler, Lucas. Eu não vou olhar não. Ai, cansei. Isso. Bom, é educação e ação. O INEP ele tá disponibilizando materiais de apoio para o Enem. Você quer estudar e sabe que a sua escola não tá dando conta do ensino, porque tem muita escola que o professor tá vadiando e não tá dando aula. Então você precisa de apoio para o Enem. Mas calma aí, a gente já tá no quadro Jorge Polêmico? A gente entra... Não tem uma quebra pro quadro. Não tem uma quebra. Eu acho que eu sou adaptável em todas as matérias, sempre sabe? Polêmico. E aí o INEP, ele... Que legal. Ele disponibiliza... Eu vou ler aqui, Lucas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, disponibilizou uma série de materiais para preparo dos estudantes que vão fazer as provas do Enem 2020. Os participantes podem acessar diversos conteúdos usarem como suporte para essa edição do exame. Por meio da plataforma Videoprova em Libras, olha que legal, o Lucas também tem a parte em Libras. Sim, legal. Então, para os alunos surdos, para estudar é bacana. Por meio da plataforma Videoprova em Libras, ainda é possível acessar todas as questões das provas passadas em língua brasileira de sinais. A cartilha do participante com orientações sobre a redação também possui uma versão direcionada à comunidade surda, que tem Libras como primeira língua. O material ele pode ser acessado pelo canal do INEP no YouTube. Olha que bacana. Então vai lá no YouTube, canal do INEP, que você vai encontrar. Marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, a versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro, a versão digital. São os dias da prova. Os inscritos foram confirmados, Lucas, 5.783.357 candidatos. Eu imagino que não seja o recorde, né? Até porque antigamente nós tínhamos os testeiros também. Mas nós temos uma reportagem em áudio aqui. Vamos ver? Vamos ouvir. O INEP disponibilizou uma série de materiais para preparo dos estudantes que vão fazer as provas do Enem 2020. Os participantes podem acessar diversos conteúdos que servem como suporte para esta edição do exame. Por meio da plataforma Videoprova em Libras, ainda é possível acessar todas as questões das provas passadas em língua brasileira de sinais. A cartilha do participante, com orientações sobre a redação, também possui uma versão direcionada à comunidade surda, que tem Libras como sua primeira língua. O material pode ser acessado pelo canal do INEP no YouTube. Marcados para os dias 17 e 24 de janeiro de 2020 na versão impressa e 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital, ao todo 5,8 milhões de inscrições foram confirmadas. No aplicativo do Enem, estão reunidos os dados da inscrição, cronograma e alertas, além de permitir que o participante confirme o local da prova e, após o exame, tenha acesso ao gabarito e ao resultado. Nele, o participante pode fazer também um simulado do exame. Já no site... Então, o INEP, você pode acessar o site do Enem para conhecer sua inscrição. Mas se quiser conteúdos para estudar para a prova do Enem, no YouTube, no site do YouTube, no... Canal do INEP. Do canal do INEP oficial, né? Temos aí 73,4 mil inscritos. Sempre tem um vídeo novo aqui, a gente está no canal nesse momento. Tem aqui sempre muitas reportagens, Jorge, até algo interessante,
muitas vezes... Bota em playlists, Lucas. Vamos ver aqui. Que eu quero ver se tem mesmo isso aí. Tem mesmo. Gente, tem o Enem em Libras. Olha só, rapaz, é o segundo dia vídeo prova Libras. Tem tudo, cara. Tem muita playlist. Legal. Bacana. Orientações Enem em Libras, Fala INEP. Olha, cara, olha só, muitas vezes, Jorge, por falta de informação, eu, por exemplo, eu conheci o canal do INEP, mas eu nem imaginava que era alimentado corriqueiramente. Então, assim, pô, é um canal legal, cara, olha só, bem atualizado, assim. Antes de falar qualquer besteira, eu vou ver se o Mac também tem um canal. Tem, óbvio, né? 126 mil inscritos, realmente também é bem alimentado. Olha, gente, ó, deveríamos valorizar um pouquinho mais, porque talvez não é divulgado o suficiente. Eu nem vou responder. Tem materiais. Quadro eu nem vou te responder. O último quadro que a gente tem pra hoje é a escola de nossa região, que o Lucas escolheu uma escola de Içara. É isso, Lucas? Isso, não tínhamos ainda ido até o município de Içara, né? E eu decidi escolher uma escola que talvez seja uma das mais novas, né? Mas tem uma história muito bonita, inclusive a Gisele Albino Urnal também já trabalhou nessa escola. A escola é o Antônio Colonetti. E, Jorge, novamente temos uma história muito próxima de algumas histórias já relatadas aqui. Lembra que falamos do Dudec de Treviso? Que já foi... Com certeza eu lembro. Siderópolis, já foi... agora é Treviso, né? Passou em 3 municípios. No caso do Antônio Colonetti não é isso. É um caso parecido com o Tonesa Cascais, de Orleans, e do Costa Carneiro. Ou seja, escolas que foram desmembradas. No caso do Antônio Colonetti, ele surgiu pela necessidade de atendimento a um público do bairro Jaqueline, que estava todo na escola estadual João, que era o antigo Salete Scott sobrinho. Então a gente vai ver... Ó, a Gisele falou que realmente trabalhou ali. E é uma escola com uma história até curta, né? Uma história recente, porém de muitas conquistas, né? Porque é uma escola que está sempre na vanguarda do ensino estadual quando a gente fala na Içara. Porque na Içara, a maior parte das escolas que atendem o Fundamental 1 e 2 são escolas municipais. E o Colonetti, ele atende muito bem esse Fundamental 1 e 2, tem o ensino médio também, mas assim, consegue sobreviver a meio a grandes escolas. Tem o Salete Scott, tem ali o Quintino, são boas escolas. E o Antônio Colonetti, mesmo assim, então, consegue se destacar. Vamos ouvir. Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer a história da Escola de Educação Básica Antônio Colonetti, situada na rua Antônio Guglielmi, sem número, bairro Jaqueline, Içara. Trata-se da primeira escola a ser analisada deste município aqui no quadro Escolas de Nossa Região. A história da Escola de Educação Básica Antônio Colonetti está iniciada e vinculada também a outra escola estadual, o Colégio Estadual Antônio João, hoje Salete Scott. Em 1984, com um grande número de alunos do Colégio Estadual Antônio João, foi necessário criar outra unidade escolar, que acolhesse, é claro, essa quantidade elevada de alunos. Foi então criada a Escola Básica Antônio Colonetti, a qual começou a funcionar no prédio da APAI de Içara, com 5 turmas de primeira a quinta série do ensino fundamental. Em 14 de maio de 1985, a escola veio a funcionar no bairro Jaqueline, próximo ao centro, com 4 salas de aula, atendendo em 2 turnos. Com o crescimento do bairro Jaqueline e localidades vizinhas, o número de alunos aumentou e sentiu-se então a necessidade de ampliar o prédio escolar, construindo assim mais salas de aula, biblioteca e quadra de esportes. A criação do segundo grau, atual ensino médio, ocorreu no ano de 1994, e assim a escola passou a funcionar nos 3 turnos, igual aos dias mais atuais, contando atualmente com, em média, 350 alunos no ensino fundamental e 280 no ensino médio. Lembrando que a Escola de Educação Básica Antônio Colonetti
teve uma nova ampliação, ganhando novas salas de aula, auditório e também uma reforma em sua quadra esportiva. Esse foi o Escolas de Nossa Região. Então, Jorge, tivemos ali o Escolas de Nossa Região. Ouvi falar aqui que a diretora lá é top, a Gisele disse. Quem é a diretora? Gisele é a Ana Paula Conte, realmente uma ótima diretora. Ela está no cargo já faz bastante tempo, mas a comunidade sempre reconduz. Ela é ATP da própria escola, né? Então ela tem uma história... Ah, ela não é professora? Não, não era ela professora. Ela é do cargo administrativo. Isso. Ela foi uma das primeiras... Ah, é um cargo pedagógico, né? É, cargo pedagógico, na verdade. A gente pode colocar que, de determinada maneira, é administrativo também, né? Faz um monte de coisa administrativa, né? Isso, é. Então, assim, ela foi uma das primeiras ATPs a assumir escolas estaduais em Santa Catarina. E ela realmente tem competência, porque o pessoal sempre a reconduz, né, com um pleito eleitoral. E normalmente, né, Jorge, o que se vê é muitos elogios ao Antônio Colonete, porque é uma escola básica, uma escola simples, é uma escola de bairro. E mesmo assim tem que lidar, né, com aquele desejo, muitas vezes, das crianças. Ah, quero estudar no centro, vai pro Salete. Tem a escola municipal. Eu não conheço essa escola. O Antônio Colonete? Não. É uma escola que quando eu lecionei lá em 2017, 2018, eu também tive dificuldade de encontrar. Já trabalhou lá? Já trabalhei, Jorge. Já trabalhei. Tive essa felicidade. Assim, é uma escola de fácil acesso, só que é no finalzinho do bairro. Então muitas vezes as pessoas que bairro? passam... Bairro Jaqueline. O bairro do lado do centro. Ah, eu conheço esse bairro. É um bairro do lado do centro, é um bairro muito bom. Isso é um bairro muito bom. E a escola tá lá, mas no finalzinho Quantos do bairro. alunos será que tem lá? O Colonete, eu imagino que deve ter uns 700, 800 alunos. Ah, inclusive... É uma escola grande, hein? É uma escola bem grande. É uma escola bem grande. Agora ficou maior, né? Tem aqui a Luana, ó. Luana dos Santos. Ótima escola, saudades. Ela estudou lá. Ela, o Wagner, a Gisele. Fazer um trio ali do ensino médio inovador. Tu deu aula pra eles lá? Dei. Foi um ano muito especial. Um ano muito especial. Ah, eu lembro quando tu tava dando aula lá. Lembrei agora. Um ano excelente, assim, ó. Um ano que tu excelente. reclamava, lembro. Reclamava aqui, rapaz. Maravilhosa escola. É verdade. Falar nisso, Wagner, a gente semana que vem tem que trazer o Wagner. É, o Wagner de novo. Trazer aí. de forma virtual, né? É, claro. Não ocupar o menino, né? Mas, Jorge, foram, assim, 2 anos fantásticos. Principalmente 2017, porque além de uma turma fantástica no ensino médio inovador, nós tínhamos outras turmas, assim, no ensino fundamental muito boas, cara. Muito, muito boas. Assim, é uma comunidade participativa. O que me fala muito bem da Içara são os concursos públicos da prefeitura da Içara. Isso, os concursos pra professor. municipais. É verdade. Até os processos seletivos, né, são bastante É muito transparentes, elogiado. muito Eu recebi muito elogios do concurso de cargos para professores. Até as pessoas que me falaram, muitos moram em Criciúma e são efetivos na Içara. É, realmente, Jorge. Lá a diferença, assim, pro professorado agora, né? Não existe mais regência de classe. Lá, na verdade, também é incorporado, só que o salário base é mais alto que o salário das escolas estaduais. E agora tem o processo seletivo de Criciúma pra educação. É, rapaz, fala isso aí que o pessoal Eu me inscrevi. Olha só. Já coração, Jorge. Mas tá eu não inscrito. sei se eu vou fazer. Está saindo da jaula o monstro. Eu não sei se eu vou fazer, quê, não. Jorge? Eu não gosto, eu não queria ser do Estado. Eu também gosto das escolas estaduais. Por mais que eu fale mal do Estado e critique e odeie muita coisa do Estado, eu prefiro o Estado que a Prefeitura. Posso colocar o meu lado bem pouquinho? Tu sabe que eu passei naquele concurso 2014 da Prefeitura, né? Mas assim, tem 2 escolas. Gosto. Todas as escolas que eu trabalhei gostei muito, mas tem 2 escolas, que uma é o Colegião, claro, né? E outra é o Irmã de Viges, que são escolas assim que abriria a mão, assim, prefiro ganhar menos, mas trabalhar nessas 2 escolas que realmente são escolas de um vínculo afetivo muito forte. Jorge, se pudesse escolher uma escola estadual aqui da nossa região, onde você trabalharia? Só para os ouvintes Colegião, saberem. Com certeza. Por quê, querido? Porque eu gosto daquela escola. Tá. Mas engraçado, você critica tanto. Nossa. Mas ué... É uma paixão futebolística isso? Sou flamenguista, mas odeio meu zagueiro? Tem muita gente casada que fala um mal do outro, mas estão ali juntos sempre. Minha relação com a Colegião. Que comparação aí, Jorge. Pegou pesado. É o que mais tem, Lucas. Preferi o flamenguista que eu odeio o zagueiro. Não, claro, eu tô trabalhando esse ano no Barão do Rio Branco, é uma escola maravilhosa de trabalhar. Mas prefiro voltar pro Colegião. Na verdade, eu não queria trabalhar, né? A realidade mesmo, eu não queria era sair de casa.
Mas como a gente tem que trabalhar e eu não tô podendo escolher muita escola, é o que tem pra hoje. Tá certo. Então eu não... mas tá sendo modesto, né? Ó, o Jorge trabalha na rádio, trabalha na Câmara Municipal, presta serviços, trabalha na rede estadual. Tá, mas é uma correria, hein? É uma correria. Rapaz, Enfim, eu não vim falar da minha vida, né? Que bom. Não é... Vamos falar de coisa interessante. Vamos falar do Enseja. O Enseja, pra quem quer se inscrever, saiba que as inscrições iniciam dia 11. Gente, dia 11 é logo ali. Hoje já é dia... Terça-feira já é dia 1º de dezembro. Então as inscrições iniciam daqui 2 semanas, bem dizer. Uma semana e pouca. Isso. E o que é um Enseja, Jorge? Não sei o que. O Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Antes... O Enseja tinha meio que dado uma sumida, aí quem queria o certificado do ensino médio fazia pelo Enem. Agora não é mais assim, né? Agora quem quer o certificado do ensino fundamental e do ensino médio faz essa prova aqui do Enseja. Mas a gente tem a matéria para ouvir. Vamos ouvir, depois a gente conversa sobre o assunto. O Enseja, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, é para aquelas pessoas que não conseguiram concluir os estudos no tempo regulamentar, como é o caso de Mônica Barbosa, que teve que abandonar a escola quando cursava o 2º ano do ensino médio por não conseguir pagar o transporte. Antigamente, lembra que era Vale Transporte, tinha um passe estudantil mesmo, que era totalmente diferente hoje que a gente tem, né? Que hoje em dia a gente tem de graça. E antes a gente pagava assim uma taxa. Então eu resolvi desistir. E assim, foi um baque para mim, porque eu estava no segundo ano, né? Mas depois eu não desisti e corri atrás, depois de eu ter meus filhos, né? Eu voltei novamente a estudar. Mas o desejo de concluir os estudos fez com que em 2002 ela participasse da primeira edição do Enseja e de lá para cá não parou mais. Terminou o ensino médio e já cursou 2 faculdades. Se a história da Mônica te inspirou, saiba que você também tem essa oportunidade. É que o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, lançou o edital para a edição de 2020 da prova. As inscrições vão do dia 11 ao dia 22 de janeiro e as provas estão marcadas para o dia 25 de abril de 2021 em todos os estados e no Distrito Federal. Para fazer o exame, no entanto, é preciso ficar atento a um detalhe. Se a intenção é concluir o ensino fundamental, é necessário ter idade mínima de 15 anos na época em que for fazer a prova. Agora, se pretende conquistar um diploma de ensino médio, aí a idade é de no mínimo 18 anos no dia do exame. Animou para fazer esse teste? Então, papel e caneta na mão para anotar as disciplinas que caem na prova. Para o ensino fundamental, tem português, artes, educação física e redação, além de matemática, história, geografia, ciências naturais e língua estrangeira moderna. No ensino médio, além dessas, o candidato precisa estar por dentro das ciências humanas. Mas calma, não desanima. Escuta aqui a mensagem da professora Ana Angélica, que atua com a educação de jovens e adultos, sobre a importância de concluir os estudos para ter um empurrãozinho a mais nessa jornada. O Enseja é um passaporte que oportuniza jovens e adultos que não concluíram os estudos em idade apropriada, que se reconheçam, tenham identidade, que sejam autores de sua nova história. O Enseja é de graça, mas se por algum motivo você se inscreveu e não foi fazer a prova na edição passada, precisa justificar antes de se inscrever nesse ano novamente. Para saber mais detalhes de como participar da prova, acesse o site do INEP no endereço portal.inep.gov.br. E boa sorte! Então, boa sorte, porque a prova é dia 25 de abril de 2021, está marcada. Achei que tu ia dizer boa sorte, porque a prova é difícil, mas também não deve ser fácil. Não é difícil não, não vamos assustar o pessoal. Você já fez quantas vezes? Eu não sei. Eu trabalho na aplicação do Enseja. Enseja. Garoto. Tá, e daí tu pode ler a prova? Posso porque eu era o coordenador. Eu trabalhei junto com a coordenação. Nossa, que chique. Então eu li tudo, eu li o que eu quisesse. Tá, então, realmente falando, o nível é alto, baixo? É bem tranquilo, gente. Bem tranquilo, é fundamental, médio? Claro, tem que estudar, né? É. Não vem na hora. Uma coisa que eu já tô irritado essa semana, eu vou ter que falar. Mais uma coisa? Eu tô irritado essa semana com uma gente que não estuda e não faz nada e quer que caia de graça na mão. Que tipo de coisa? Passar em mestrado, que o pessoal passe em prova, passe em concurso, por exemplo, esse Enseja, cai português, arte, educação,
física, redação, matemática, história, geografia, ciência. É o que o que tem de matéria no ensino fundamental. Você quer o diploma do ensino fundamental? Aquilo ali vai cair. O que tem de conteúdo do ensino médio que passa vai cair na prova. É isso. Não tem segredo. Tem que estudar. Tem que estudar. Gente, a inscrição é dia 11 de dezembro. Já começa a estudar agora. A prova é dia 25 de abril. 25 de abril. Tem tempo. Mas aí, esse pessoal me irrita. Sim, quer tudo esse pessoal quer tudo na mão. E aí tem gente que ainda pede pra outras forças maiores ainda, né? Sério? Acha que Jesus vai fazer a prova pra ti. Daí não dá, né? Fé, mas... dá licença. Prova, senta a né? bunda na cadeira e vai estudar. Não vem coração na hora da prova se não estudou. Jorge, tem um dado agravante, né? Se eu fosse alguém que estivesse buscando educação de jovens e adultos ou a certificação do ensino médio, muito possivelmente eu buscaria a educação de jovens e adultos. Até porque eu considero que é muito interessante estudar, reestudar, né? E, assim, quero a certificação do ensino médio. A custo do quê? A custo de uma avaliação qualquer? Então lembrando que é de graça, gente. É de graça. Não paga nada pra fazer essa prova. E outra, se você se inscreveu ano passado e não justificou, justifica agora, de 11 de dezembro, e depois se inscreve, tá? Se for faltante, no caso, né? Faltante. Se faltou ano passado, se inscreveu ano passado e não foi. Eu trabalhei ano passado no Enseja. E aí, muita evasão? Não. Teve muita gente que faltou e teve muita gente que foi pro polo errado. Porque quando vai se inscrever, manda pra uma determinada escola. Certo. Teve gente que foi, por exemplo, tinha gente do São Cristóvão que tava indo no colegião. Tá, mas por que disso? Porque não sabe ler, eu acho. Porque tá descrito ali. Sua prova é pá! Tá ali, né? Mas é porque são pessoas de outras cidades também. A forma como eles fazem a redistribuição, a redistribuição das salas é muito diferente. Mas vamos ver esse ano como eles vão distribuir, até mesmo porque em abril a gente não sabe como que vai estar a situação, a gente também ainda não sabe. Porque a data não ficou definida para esse dia. Ainda está escrito claramente. Está marcado, assim como o Enem estava marcado e foi remarcado. É verdade. Então você tem tempo. Você quer dar a inscrição? Começa dia 11 de dezembro, vai até 22 de janeiro. Ou seja, tem mais de um mês aí para se inscrever. A inscrição é obrigação garantir, né? No mínimo, faz a inscrição, vai estudando, pegando leve, né? A gente sabe que para quem está afastado da escola realmente pode se tornar pesado. Mas assim, é como o Jorge colocou, né? Quando nós falamos de educação, nós sempre devemos lembrar que esses estudos, eles devem ser contínuos, né? Ou seja, na medida que tu tem ali um interesse na conclusão do ensino médio, é porque tá prospectando, tá imaginando aí um ensino técnico, tecnológico, né? Hoje nós tivemos aí uma boa conversa ali com o pessoal da Senspeg, oferecendo condições... Eu até me comportei com eles. E assim, condições bem favoráveis, né, de ingresso, né, Jorge? Ou seja, valores mais acessíveis, planos bem, né, dinâmicos ali, bem esticadinhos. Hoje em dia, é claro que a gente sabe que tem esse conflito de interesse, como a gente mencionou o tempo todo, né, tem inúmeras faculdades abrindo polos o tempo todo. Mas assim, a educação, ela não é uma mercadoria e o Enseja é um certificador. Mas ele só vai certificar realmente quem se der conta ou tiver o palpite muito bom, né, Jorge? Porque depender de chute no Enseja é como depender de chute no Enem. Fica bem complicado. Lucas, eu preciso, antes de tudo, agradecer... Deixa eu ver o que eu tenho que agradecer. O Ricardo Lopes. Quem é o Ricardo Lopes? Ricardo Lopes é um apresentador... Não conhece o Ricardo Lopes? Não, então tu é desinformado. Olha só. Você está sendo desinformado. Ricardo Lopes apresenta o programa na Rádio Cidade. Boa Mistura. Né? Não, é meio-dia o programa dele. Tá. Não é nosso concorrente. Tá perdoado, Ricardo Lopes. Boa Mistura é um programa super legal que eu fui participar essa semana. Tá, e é Boa Mistura e por que tu foi convidado? Porque eu sou gente boa. Entendi. Fui convidado, foi eu, a vereadora Camila. Um astrólogo estava lá também. Foi uma conversa bem bacana. Uma conversa bem distante, né? Um professor... Não foi falar sobre o professor. Foi sobre uma coisa mais holística. Nossa. Então é bem holístico realmente, né? O holístico, ele atua em todos os setores, né? A Camila, uma vereadora, uma política, né? Foi maravilhoso, muito legal, por isso que eu queria agradecer em público o convite. E eles disponibilizam esse programa de alguma forma? Tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá lá. Se quiserem assistir, tá lá no canal do YouTube do Rádio Cidade Criciúma.
Boa Mistura, dessa semana eu vou estar lá. Espero que o Ricardo Lopes, né, possivelmente venha um dia no nosso programa também. Posso convidá-lo. E nos divulgue lá também, porque estamos aqui divulgando, hein? Meio-dia, de segunda a sexta? Não sei, deve ser. Meio-dia e meia às 2. Meio-dia e meia às 2. Eu não vou dizer para assistir, porque aqui tem programa meio-dia. Aí é que eu estava falando. Mas tem essa opção, né? Tem essa opção. Tem essa opção. Mas é um programa legal. Fica gravado, depois assiste. Isso, hoje em dia temos tudo. É um programa bem bacana. No YouTube. Até eu fui no outro dia, uma amiga minha que é terapeuta foi também. Então, assim, foi coincidência. Por isso que eu tô agradecendo em público ao Ricardo Lopes. Porque ele me recebeu muito bem. Assim como a gente gosta de receber bem nossos convidados, a gente tem que agradecer quando somos bem recebidos em outros locais, né, Lucas? Uhum. A gente sempre oferece muitos quitutes, salgadinhos. Não, lá não me ofereceram nada também. A gente não oferece porque a gente não chamou pra lanche, a gente chamou pra uma entrevista. Porque tu falou, a gente trata muito bem os colegas, estão imaginando aqui. Não é a base de champanhe, não. Aqui nem água a gente oferece. Bom, ô Lucas, tá saindo essa história do Bolsonaro, eu tô com dúvida, do reajuste do piso do magistério, ou seja, o salário dos professores, aquele piso. Isso. Porque o professor, gente, ele não tem piso salarial como, por exemplo, as pessoas têm, que é o famoso salário mínimo, né? Que é dali pra cima. O professor não tinha antes. Não tinha. Até 2008, não. Não tinha. O professor não tinha assim, o salário parte da onde? Não tem. Aí com esse piso salarial, ele começou a criar um piso e parece que já tá criando o teto, né? Porque esse reajuste eu não sei o que é. Sabe, eu acho que vai ter um teto que daqui não vai passar mais. Isso. É mais ou menos isso. Sabe quem idealizou ali a história do piso nacional? É porque nós tínhamos realmente uma diversidade, né? Ou seja, cada estado pagava da forma que desejava, apesar de existir o FNDE. Ou seja, existia ali verbas, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso, existiam verbas, né, necessárias, né? Existiu, pra quem não sabe, o Fundeb é novo. Existiu o Fundef. O Fundef é da época do FHC. O que é o FHC? FHC é o Fernando Henrique Cardoso. Beleza. Presidente aí da legislatura de 1995 até o ano de 2002. E após isso nós tivemos o Fundeb, né, uma espécie de modernização, né, uma adequação aí geral do Fundef. E no final das contas, durante a gestão ali, numa transição entre Tarso Genro e Fernando Haddad, tivemos a ideia, né, da criação e proposição de um piso nacional. E a partir daquilo, é claro que os estados eles foram, né, se adequando e tornando... Mas o que tu entendeu da notícia? Bom, a partir dessa notícia, nós temos os valores que são indexados. Porém, Jorge, a notícia que está circulando, ela parte de um site, eu estava conversando com o Wagner, né, que participou na semana passada, é o cepers.com.br. E daí a gente foi ver, né, é um sindicato filiado à CNTE. Só que eu tava conversando com o Wagner, e aqui no Educação em Ação nós temos um compromisso com a verdade, Jorge. Não sei se tu sabe. Né, como integrante deve saber, né? Com certeza. Então, a gente foi investigando um pouquinho, né? E a notícia, ela parece um tanto quanto parcial, porque ela começa assim, a base do canetaço. Isso não é um texto jornalístico, é um texto informativo e ideológico. Diz ali, o governo genocida e ultraliberal de Bolsonaro reduziu 8,7% o valor anual estimado por aluno da rede pública. Aí é que tá, Jorge. Realmente, o custo aluno é vinculado ao reajuste do piso. Só que o que acontece, né? É uma forma de arroxo. Por quê? Porque lá no começo do ano, não é de agora, não é algo recente, né? Vetou dispositivos da Lei 14.040, que destinavam recursos do orçamento de guerra da União para financiar a educação durante e após a pandemia do Covid-19. O que eu recomendo é o seguinte, apesar da CNTE ter ali participação na leitura, né, e análise desse possível veto, o debate todo está no seguinte, o indexador do reajuste do piso é o custo aluno. O que o MEC está desejando fazer? Não mexer no custo aluno, ou seja, não ampliar o custo aluno. Com isso, sem a inflação junto, o valor do aumento seria menor. Em resumo, Jorge. Resume isso aí, pelo amor de Deus. Resumo do resumo, para qualquer um entender. Existe um cálculo. Esse cálculo, ao invés de usar um 8, vai usar um 6. No final das contas, vai dar um resultado diferente. Ou seja,
os fatores alteram o produto nesse caso. Tá, olha só. Básico. Tá bom. O aumento vai ser menor. Então tá. Ok, obrigado pela informação. A Gisele Donato, ela traz aí uma fala interessante. Eu vou ler. Boa tarde. Poderiam levar o Alonso e a Marli para uma conversa no programa, seria top. Legal, legal. Podemos ver. Principalmente, né, o Gisele e Jorge. Principalmente no ano letivo de 2021, já que a gente vai ter... Beijo, meninos. Tenho um compromisso. Parabéns pelo programa. Beijo, Gisele. Valeu. Beijo, Gisele Albino. Assim, pro ano que vem, Jorge, a gente pode estabelecer até dialogando com os ouvintes, estabelecer uma programação ali no início de fevereiro, no finalzinho de janeiro, trazer alguns diretores, falar sobre retorno às aulas, porque a gente não tem muita certeza de como vai ser esse retorno, né? Se haverá realmente um retorno presencial, né? Será que vai ocorrer esse retorno presencial? Não sei. Desafios, hein? Mas é uma proposta bem legal, né? Mas o que tem pra falar sobre dezembro, Jorge? Nada. Não, tem. Opa, peraí, vai encerrar tudo e eu botar uma música. Então, é o aqui. seguinte, dezembro, gente, o nosso programa ele vai estar um formato diferenciado. Por quê? Nós não estaremos ao vivo, nós estaremos... serão programas gravados, vão continuar os programas, os 4 do mês de dezembro, mas serão gravados e teremos um horário um pouco reduzido. Teremos 1 hora de duração, Uma hora né? de duração, mas nós vamos continuar tendo os quadros e informações educacionais atuais. Então, nós vamos gravar na mesma semana, continuaremos tendo atualidade. Então, para dezembro é o que nós temos para passar. Janeiro vamos ter um novo formato aí e deixamos para janeiro, né? Janeiro teremos um novo formato. Muito possivelmente, né, Jorge, um novo horário. A gente pode ver ali às 13 horas ao invés das 14 horas, né? O pessoal tem falado bastante. 13 horas. O que tu acha? Podemos modificar até lá, depois da nossa reunião em pauta em dezembro, a gente conversa sobre esse assunto de perto, né? A gente pode conversar. Gente, a gente vai encerrar hoje o programa, claro, agradecendo sempre a companhia de vocês. A gente está recebendo aí retornos muito bacanas, legais. Nós estamos acompanhando sempre vocês, estamos conectados sempre. Nosso programa ele é semanal, uma vez por semana, mas durante a semana nós estamos sempre dialogando, conversando com instituições de ensino, conversando com faculdades, universidades, querendo trazer aí notícias. Estamos ligados sempre em informações, conectados, né, Lucas? Isso. Então, estamos sempre trabalhando para trazer informações para vocês, tá bom? Se cuidem, bom final de semana. Que seja uma semana aí abençoada pra vocês. E o que tu vai trazer de mensagem motivacional aí, Lucas? Então, né, Jorge? Como detesto mensagem motivacional. Odeio! Mas a pauta mostrou que temos isso programado. Dá licença, organização. Não sei que pauta é. Desculpa aí, mas isso aí não tá na pauta. Jorge, como nós vamos encerrar um ciclo, né? O ciclo desse ano dos programas ao vivo. É de 4 minutos? 4 minutos eu trouxe uma mensagem legal aqui, motivacional, para os professores que vão encarar essa maratona toda aí dos conselhos de classe, né? Essa finalização do ano letivo que vai ser realmente desgastante. Obrigado por toda a informação transmitida, Jorge e Lucas e Jorge. As pautas são sempre maravilhosas. Beijinhos, beijo, Gisele Donato. Vamos lá para a mensagem motivacional e depois encerramos o nosso programa. Fique com Deus, boa semana para vocês. Sábado que vem nós estamos aqui, o nosso encontro marcado, mas não estaremos ao vivo, mas estaremos aqui. Mas estaremos aqui. Mas estaremos aqui. Um abraço.